Muito bem, então, considerando esta situação, nós vamos escrever aqui as coordenadas do foco dessa parábola. Então, o foco ele tem o quê? Coordenada 0 para x, coordenada p sobre 2 para y. O ponto P' pertencente à reta D, ele tem coordenadas o quê? Menos P sobre 2 e 0, ok? Porque ele é um ponto da reta D. Disso, nós podemos utilizar a definição que diz o seguinte, que a distância do ponto P até o foco F, essa distância é igual à distância do ponto P até o Q. Então, calculando, como nós sabemos que a distância de P até F, essa distância é a mesma que P até P', como nós fizemos na situação anterior, nós podemos escrever essa primeira distância como x menos 0 ao quadrado e depois por que nós fizemos isso? Porque as coordenadas do foco, coordenada x é 0, coordenada y é p sobre 2. Depois nós vamos fazer a distância entre o ponto P e o ponto P', cujas coordenadas são menos p sobre 2 e 0. Fazendo isso aqui, nós temos mais y menos p sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, que é a distância do quê? De P até P'. Então isso é x menos x ao quadrado mais y mais p sobre 2 ao quadrado. Ok? Então aqui nós temos o que? Vamos corrigir aqui. O nosso ponto P ele está na reta cuja equação é y igual a menos p sobre 2. Então aqui seria x, a gente não sabe o valor, né? E neste caso, esta coordenada é o que? Menos p sobre 2. Ok? Então vamos colocar aqui. Muito bem, então nós temos aqui a seguinte situação aqui neste caso. Distância de PF igual distância de P'. Como nós dissemos, a distância de P até F seria x menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual à distância de P até P'. Tá? Então seria o quê? Coordenadas de P'. Linhas são x, lembrando, né? Coordenadas de P' são x e menos P sobre 2. Então, x menos x ao quadrado mais y mais p sobre 2 ao quadrado. Tá. Fazendo então essa conta, tá? Nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2yp sobre 2 mais p ao quadrado sobre 4. Tá? Então isso aqui vai ser y ao quadrado mais 2yp sobre 2 p ao quadrado sobre 4. Ok? Muito bem. Simplificando aqui,
elevando os dois lados ao quadrado. Então nós temos a seguinte situação: x ao quadrado mais y ao quadrado menos yp mais p ao quadrado sobre 4. Isso aqui é igual a y ao quadrado mais yp mais p ao quadrado sobre 4. Vamos simplificar então o que for possível, fazendo aqui as devidas simplificações. Vamos lá, então, y ao quadrado simplifica com y ao quadrado, p ao quadrado com p ao quadrado. Então nós vamos ter x ao quadrado igual a yp mais yp. Esse yp passa para o outro lado. Então nós vamos ter a equação reduzida da parábola, nesse caso, y ao quadrado igual a 2yp. Então essa daqui é a equação reduzida da parábola com foco no eixo das ordenadas. Então, essa situação seria descrita dessa forma. Uma outra situação seria essa daqui. Imaginemos lá o eixo x, o eixo y e a reta D sendo representada por esta linha azul. E aí vamos fazer um sistema onde essa linha pontilhada seria o que? O eixo de simetria da parábola. Ok? E vamos imaginar que o vértice da parábola esteja sobre esta outra linha pontilhada. Então a situação seria indicada e a parábola seria desenhada desta forma. Então aqui nós temos a parábola. Então este daqui é o vértice da parábola. Aqui nós teríamos o foco da parábola, a reta diretriz D, como nós já comentamos. Vamos chamar este ponto aqui de y0. Então aqui nós temos o y0 e aqui nós temos o x0. Ok? Então esse aqui é um sistema de coordenadas que nós vamos denominar, em vez de ser xy, como ele está deslocado, né? x, v, x', v, y'. Então nesse sistema x', v, y', como é que a gente pode descrever a equação da nossa parábola? Tirando então as conclusões do caso anterior, então nós podemos dizer o seguinte: veja bem, o foco está localizado numa reta paralela ao eixo x. Então nós teremos o que? Y' ao quadrado igual a 2p x menos x0. Então essa daqui seria a situação. Por quê? Porque o nosso vértice ele não está nem sobre o eixo das abscissas e nem sobre o eixo das ordenadas. Agora ele sofreu um deslocamento. Então, deslocamento de tamanho x0. Então, na hora de colocar esta informação na equação reduzida, a gente tem que colocar esse deslocamento em relação, né, aos eixos das ordenadas.
E agora? Agora vamos colocar uma outra situação. Imaginemos que você gire isso daqui e obtenha esta parábola. Então você tem lá a sua parábola dada por esta situação aqui. Y, x, e aí você tem aqui y0, x0, a parábola. Aqui nós teríamos o vértice V da parábola, né? Então percebam neste caso que a parábola ela tem um eixo de simetria que é paralelo ao eixo das ordenadas, né? Então, considerando os exercícios anteriores, a equação dela seria dada por x menos x0 ao quadrado igual a 2p y menos y0 elevado ao quadrado. Então, esta seria a nossa situação aqui neste caso. Okay? Então, com isso a gente fecha a parte teórica do assunto parábolas e vamos fazer então alguns exercícios exatamente para fixarmos estas ideias. Então, exercício número 1, ele diz o seguinte: ache as coordenadas do foco F e a equação da diretriz de y ao quadrado igual a menos 16x. Então é desta nossa parábola. Bom, como sabemos, a equação reduzida desta parábola é y igual a 2px. Assim, nós podemos dizer que o 2p vale quantos? Menos 16. Sendo assim, p vale menos 8. Ora, se p vale menos 8, a coordenada do foco seria o quê? P sobre 2. Porque é uma parábola que tem eixo de simetria como sendo o eixo das abscissas. P sobre 2 e 0. Logo, substituindo o P, menos 8 sobre 2 e 0. Então, as coordenadas do foco seriam menos 4 e 0. Nós ainda poderíamos desenhar esta situação. Então, desenhando aqui, nós teríamos lá o eixo das abscissas, que é o eixo x, o eixo y. Okay? Aqui nós temos a nossa parábola. O foco. Okay? Só que aí ele estaria na posição menos 4 e 0. Né? Então, deixa eu só tirar esse y aqui, ó, que o y não estaria aqui, né? O y estaria numa posição imaginária, aqui, ó. Esse seria o eixo y, tá? Porque esse ponto aqui ele tem coordenado o quê? Menos 4 e 0. Essa daqui seria a reta D, a reta diretriz D, ok? Muito bem, fazendo então mais uma aplicação desse conceito de parábolas, o que nós temos? Vamos chamar aqui de exercício número 2. Pergunta assim, ó, determine o foco e o vértice.
da parábola y menos 5 ao quadrado igual a 12 x menos 3. Bom, essa daqui seria a coordenada y0 e essa daqui seria a coordenada x0 do vértice. Ok? Então, o vértice tem coordenadas aqui, 3 e 5. A gente não pega o sinal de menos. Se lá tivesse 5 positivo, se aqui fosse 5 positivo, aqui nós colocaríamos 5 negativo. Sempre o sinal invertido em relação ao que aparece aqui na fórmula. E o foco seria o quê? A metade disso daqui. Tá ok? Metade disso e a posição do vértice em y. Então, metade disso e 5. Então, a situação aqui seria o quê? Foco dado por 6, que é metade de 12, e 5. Se aqui fosse 0, aqui seria 0. O número que aparecesse aqui seria a coordenada y do foco. Exercício 3. Ache a equação da diretriz da parábola. Representada pela equação y igual a x menos 2 ao quadrado. Isso daqui pode ser escrito como 1 vezes x menos 2 ao quadrado, que é a mesma situação. E aí? Então quer dizer que daqui nós podemos concluir que 2p é igual a 1. Ou seja, p, neste caso, vale meio. Muito bem. Se p vale meio, então como que a gente pode escrever isso aqui? Y, nesta situação, tem a equação menos p sobre 2. Então y seria o quê? Menos meio sobre 2. Ou seja, a reta diretriz tem a equação menos 1 sobre 4. Essa seria a equação da nossa reta diretriz neste caso. Vamos para o exercício número 4. O exercício número 4 diz: determine as equações das parábolas. Então, quais as parábolas que nós temos aqui nesta situação? Na letra A, nós temos esta parábola. Vamos colocá-la aqui. Então, aqui está a nossa parábola. Essa daqui é a reta diretriz. Esse aqui é o eixo y. Esse aqui é o eixo x. O foco tem coordenadas 3 e 0. Esse aqui é o vértice e a origem. Ok? Então, como que a gente faz para determinar as equações reduzidas desta parábola? Então, nós vamos pegar lá, como o foco está no eixo dos abscissas, ela começa com y ao quadrado igual a 2px. A coordenada de f seria o quê?
ao quadrado igual 2 vezes. Nós sabemos o quê? Que isso daqui vale P sobre 2. P sobre 2, então vale 3. Se P sobre 2 vale 3, o P vale 6. Então seria 2 vezes o P inteiro, que é 6, vezes x. Então, y ao quadrado vai ser igual a 12x. Mais um caso. Vamos pegar aqui, chamar de letra B. Agora a parábola será a seguinte. Então nós temos lá eixo y, eixo x, aqui desenhada a parábola, lembrando aqui o eixo y, aqui o eixo x, desenhamos agora a reta B, cuja equação é y igual a menos 2, o foco da parábola tem coordenadas 0 e 2, e aqui está o vértice. Como o foco está no eixo y, a equação seria x ao quadrado igual a 2p y. X ao quadrado vai ser igual. Se o foco está 2 na coordenada y, quer dizer, essa distância ela vale o quê? P sobre 2. Essa distância vale P sobre 2. Se P sobre 2 é 2, então quer dizer que o P vale 4. Então 2 vezes 4 vezes y. X ao quadrado igual a 8y, que é a equação da nossa parábola. E aí pessoal, bom estudo e até a próxima.